Olá, tudo bem? Como você está? Espero que você esteja bem, em paz. Hoje estamos aqui com mais um Café com Jesus, e nós vamos aqui ler hoje Gênesis 19 e vamos refletir sobre isso. Então, acompanhe a leitura, por favor, por gentileza. Vamos lá. A destruição de Sodoma e Gomorra. Os dois anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer e Ló estava sentado à porta da cidade. Quando os avistou, levantou-se e foi recebê-los. Prostrou-se, rosto em terra, e disse: Meus senhores, por favor, acompanhe-me à casa de seu servo. Lá poderão lavar os pés, passar a noite e pela manhã seguir caminho. Não, passaremos a noite na praça, responderam. Mas ele insistiu tanto com eles que finalmente o acompanharam e entraram em sua casa. Ló mandou preparar-lhes uma refeição e assar pão sem fermento, e eles comeram. Ainda não tinham ido deitar-se quando todos os homens de toda parte da cidade de Sodoma, dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a casa. Chamaram Ló e lhe disseram: Onde estão os homens que vieram à sua casa esta noite? Traga-os para nós aqui fora para que tenhamos relações com ele. Olha só. Ló saiu de casa, fechou a porta atrás de si e lhes disse: Não, meus amigos, não façam essa perversidade. Olhem, tenho duas filhas que ainda são virgens, olha só. Vou trazê-las para que vocês façam com elas o que bem entenderem, mas não façam nada a esses homens, porque se acham debaixo da proteção do meu teto. Saia da frente, gritaram, e disseram: Esse homem chegou aqui como estrangeiro e agora quer ser o juiz. Faremos a você pior do que a eles. Então empurraram Ló com violência e avançaram para arrombar a porta. Nisso, os dois visitantes agarraram Ló, puxaram-no para dentro e fecharam a porta. Depois feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, dos mais jovens aos mais velhos, de maneira que não conseguiam encontrar a porta. Os dois homens perguntaram a Ló: Você tem mais alguém na cidade, genros, filhos ou qualquer outro parente? Tire-os daqui, porque estamos para destruir esse lugar. As acusações feitas ao Senhor contra esse povo são tantas que ele nos enviou para destruir a cidade. Então Ló foi falar com seus genros, os quais iam casar-se com suas filhas, e lhes disse: Saiam imediatamente desse lugar, porque o Senhor está para destruir a cidade. Mas eles pensaram que ele estava brincando. Ao raiar do dia, os anjos insistiam com Ló, dizendo: Depressa, leve daqui sua mulher e suas duas filhas, ou vocês também serão mortos, quando a cidade for castigada. Tendo ele hesitado, os homens o agarraram pela mão, como também a mulher e as duas filhas, e os tiraram dali à força e os deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. Assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló: Fuja por amor à vida, não olhe para trás e não pare em nenhum lugar da planície. Fuja para as montanhas, ou você será morto. Ló, porém, lhes disse: Não, meu senhor, seu servo foi favorecido por sua benevolência, pois o Senhor foi bondoso comigo, poupando minha vida. Não posso fugir para as montanhas, senão essa calamidade cairá sobre mim e morrerei. Aqui perto há uma cidade pequena, está tão próxima que dá para correr até lá. Deixe-me ir para lá, mesmo sendo tão pequena, lá estarei a salvo. Está bem, respondeu ele, também lhe atenderei esse pedido. Não destruirei a cidade da qual você fala. Fuja depressa, porque nada poderei fazer enquanto você não chegar lá. Por isso a cidade foi chamada Zoar. Quando Ló chegou a Zoar, o sol já havia nascido sobre a terra. Então o Senhor, o próprio Senhor, fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Assim ele destruiu aquelas cidades e toda a planície, com todos os habitantes das cidades e a vegetação. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Na manhã seguinte, Abraão se levantou e voltou ao lugar onde tinha estado diante do Senhor. E olhou para Sodoma e Gomorra, para toda a planície, e viu uma densa fumaça subindo da terra, como fumaça de uma fornalha. Quando Deus arrasou as cidades da planície, lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da catástrofe que destruiu as cidades onde Ló vivia. Os descendentes de Ló. Ló partiu de Zoar com as suas duas filhas e passou a viver nas montanhas, porque tinha medo de permanecer em Zoar. Ele e suas duas filhas ficaram morando numa caverna. Um dia, a filha mais velha disse à mais jovem: Nosso pai já está velho, e não há homens nas redondezas que nos possuam, segundo o costume de toda a terra. Vamos dar vinho ao nosso pai, e então nos deitaremos com ele para preservar a sua linhagem. Naquela noite deram vinho ao pai, e a filha mais velha entrou e se deitou com ele, e ele não percebeu quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, a filha mais velha disse à mais nova: Ontem à noite deitei-me com meu pai. Vamos dar-lhe vinho também essa noite, e você se deitará com ele, para que preservemos a linhagem do nosso pai. Então outra vez deram vinho ao pai naquela noite, e a mais nova foi e se deitou com ele, e ele não percebeu quando ela se deitou, nem quando se levantou. Assim as duas filhas de Ló engravidaram do próprio pai.
A mais velha teve um filho e deu-lhe o nome de Moabe. Esse é o pai dos moabitas de hoje. A mais nova também teve um filho e deu-lhe o nome de Ben-Ami. Este é o pai dos amonitas de hoje. Senhor, nosso Deus, nós acabamos de ler tua palavra, Senhor, um tanto até estranha para nós, primeiramente. Mas agora, Pai, pedimos o esclarecimento do Teu Santo Espírito para que nós nos direcionemos, Pai, e esclarecemos essas situações para que nosso entendimento possa compreender melhor a Tua palavra. Deus, oramos e pedimos, então, o direcionamento do Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus, amém, amém. Uma leitura extensa, estranha, um pouco complicada, mas que nós podemos aqui compreender um pouquinho do capítulo 19 de Gênesis. O que é? É um dos textos, então, mais densos e dramáticos do Antigo Testamento que nós temos aqui para poder refletir. Fala do juízo divino, mas também serve como um espelho dessas consequências extremas e de uma sociedade que abandona qualquer senso de ética e do cuidado com o próximo. Então, vamos fazer um resumo aqui primeiro para depois a gente bater um papo e colocar algumas informações aqui, tá bom? Primeira coisa que nós precisamos compreender é a questão da hospitalidade e da depravação. Vamos ler então Gênesis 19, do 1 ao 11, refletir melhor sobre isso. Nós já lemos. Temos aqui a chegada dos anjos, 2 anjos chegam a Sodoma à tarde. Ló está sentado ali na porta da cidade, o que indica que era uma posição de influência e uma liderança local, e ele insiste em hospedar esses 2 anjos que chegam e prepara para eles uma refeição. Acontece o que? Antes de dormir, existe um cerco a essa casa de Ló. A Bíblia diz que todos os homens de Sodoma, dos mais jovens aos mais velhos, cercam a casa, exigindo então o quê? Relações sexuais com esses visitantes. Olha só, depois nós vamos perceber por que isso está acontecendo aqui. Isso evidencia então o quão depravada está aquela região, né? E também o colapso moral total e a violência sistêmica daquela cultura. Vamos refletir sobre isso também. Depois nós vemos a intervenção divina, em desespero, influenciado pela distorção ao redor, tudo aquilo que está acontecendo, aquela pressão. Ló tenta tragicamente oferecer suas 2 filhas virgens para proteger os hóspedes. E aí, quando eles avançam, todo esse pessoal avança aí dizendo que não queria nada daquilo, queria na verdade os visitantes, os anjos intervêm, puxam Ló para dentro e ferem os agressores com cegueira, então eles não conseguem achar a porta ali. O que acontece? A urgência do livramento vem a seguir, aí nos versículos 12 até o 22, e que há um aviso final. Os anjos, então, eles alertam Ló de que esse clamor contra a cidade chegou ao Senhor, aos ouvidos de Deus, e que ele, Senhor, os enviou para destruí-la. Então, eles ordenam que Ló reúna e retire toda a sua família. O que acontece? Olha a incredulidade aí, gente. Os futuros genros de Ló, avisados, acham que ele está brincando, mostrando aqui, infelizmente, como a mensagem de juízo, muitas vezes, soa absurdo para uma sociedade que está ali, vamos dizer assim, cicatrizada, secularizada, certo? E aí a misericórdia na hesitação, que ao amanhecer, Ló ainda está hesitante, mas num ato de pura graça, os anjos então agarram, né, essa questão da mão de Ló, sua esposa, suas filhas, e tiram eles para fora da cidade. Ló pede para fugir então para essa pequena cidade de Zoar, depois nós vamos conversar um pouquinho sobre essa questão, em vez de ir para as montanhas, e o pedido então é concedido. Depois nós vemos aqui a questão do juízo e do poder da intercessão, versículos 23 até o 29, com o fogo e enxofre, em que o Senhor faz chover então esse fogo e esse enxofre sobre Sodoma e Gomorra, destruindo as cidades, a planície, os habitantes, a vegetação e a estátua de sal, né? A mulher de Ló desobedece essa ordem direta dos anjos de não olhar para trás, ela olha, e esse olhar, a Bíblia pode falar muito rápido ali, mas na verdade teve, né, uma demora, sim, e possivelmente demonstrando o quê? Um apego dessa mulher à vida que ela deixava lá em Sodoma, né, das regalias que ela tinha, e ela é transformada numa coluna de sal. Bom, nesse aspecto, só queria fazer aqui uma parte, primeiramente, né, essa questão de que pode parecer estranho, né, da questão da coluna de sal, ali como fala no versículo 26. Então, o que acontece é o seguinte, essa região do Mar Morto, até hoje, ela é rica em depósitos de sal e de asfalto, conhecido betume. Então, o juízo aqui descrito como fogo e enxofre está apontando o quê? Para uma catástrofe de proporções vulcânicas, ou, como a gente fala, tectônicas, com explosão, sim, de gases, de material incandescente. Isso quer dizer o seguinte, que ficar para trás, considerando essa questão de que o Mar Morto está cheio de sal, aquela coisa toda, e também de asfalto e betume, queria dizer o seguinte, que ficar para trás ou demorar-se nessa planilha
perdão, nessa planície, significa então ser engolido pela tempestade de cinzas, de material vulcânico e ardente, mas também de sal, sendo literalmente fossilizada ou coberta por esses elementos. Então, a Bíblia é muito clara e verdadeira. Realmente houve sim essa transformação da mulher de Ló numa estátua, numa coluna de sal, e você consegue compreender isso simplesmente pela questão física. Bom, continuando, depois nós temos o fruto da oração, em que ali no versículo 29, né, o eixo aqui então teológico revela o seguinte, que quando Deus arrasou as cidades da planície ali, como estava mencionado, lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da catástrofe. Então, nesse sentido, o que acontece? O livramento daquela família de Ló foi, na verdade, uma resposta, olha só, uma resposta direta ao engajamento e também à oração intercessória por parte de Abraão, feita aqui no capítulo anterior que nós vimos. Então, olha só a importância da oração. Depois nós temos aqui a questão do trágico declínio ali na caverna, né, em que vai haver um isolamento, então com medo ali de permanecer em Zoar, logo em seguida foge ali para as montanhas e passa a viver numa caverna isolada com as suas duas filhas. E aí, a quebra de uma aliança moral toda é que, temendo não ter descendentes, certo? Isoladas do mundo, as filhas embriagam o próprio pai em noites consecutivas e se deitam com ele, e aí elas dão grávidas, dão à luz descendentes aqui, como a gente conhece, Moabe, né, que é o pai dos Moabitas, e também o Ben-Ami, que é pai dos Amonitas, e esses povos, olha só, historicamente se tornariam, depois nós vamos ver nas demais leituras bíblicas, os grandes adversários de Israel. Então, a narrativa termina então de forma melancólica e ilustra aqui para nós o perigo da omissão. Ló viveu anos em Sodoma, mas não conseguiu influenciar nem a sua própria família. Afinal, a gente ali lê que os genros dele zombaram dele em vez de entender que ele estava falando a verdade e tal. E a grande lição prática que a gente tem é que a sobrevivência de Ló não se deu por seus próprios méritos, mas ela foi fruto da oração, porque havia alguém de longe exercendo a oração em favor dele. Bom, algumas perguntas que a gente quer fazer nesses poucos minutos que nós temos aqui. Então, por que Ló estava na porta da cidade ao anoitecer? Olha só, no mundo antigo, a porta da cidade ela não era apenas uma entrada física, ela era o centro cívico, centro administrativo, centro judicial. Era ali, exatamente na porta de entrada da cidade, que os negócios eram fechados, que os julgamentos ocorriam e que os líderes ali se reuniam. Então, o fato de Ló estar sentado ali indica que ele havia se tornado, de certa maneira, um cidadão influente. E estava integrado ali a própria liderança daquela cidade de Sodoma. E isso é um contraste gritante, né, com Abraão. Por quê? Porque Abraão continuava vivendo o quê? De modo peregrino e em tendas. Então, o anoitecer era um momento em que o calor do dia, ali naquele sol escaldante, cedia, e as pessoas se reuniam e os viajantes costumavam ali chegar em busca de abrigo. Então, é nesse sentido. Depois, por que que houve aquela situação, né, com a questão de todos os homens, dos mais novos aos mais velhos, a ponto deles quererem relações ali com os visitantes, os anjos no caso, né? O texto faz questão de enfatizar então que todos os homens ali tinham esse interesse, né, indicavam então, além de uma depravação horrível, uma corrupção moral e sistêmica de toda a sociedade. Mas eu quero explicar para vocês o seguinte: não era só essa questão sexual, existe um aspecto cultural importante no mundo antigo, e eu quero que vocês entendam, porque às vezes a gente fica, né, extremamente, digamos assim, abismado com essas informações, mas olha só, vou falar bem claro para vocês. O estupro coletivo de forasteiros naquela época não era apenas uma questão de depravação sexual, mas era um ato de extrema violência e xenofobia. Xenofobia, para quem não sabe, é aversão a estrangeiros, e também indicava dominação. Era uma forma que as pessoas tinham de humilhar e subjugar brutalmente qualquer estrangeiro que ousasse entrar no seu território. Então, eu sei que esse é um tema denso, é um tema chocante, né? Mas a gente precisa compreender ele para que a gente mude a nossa forma como a gente lê, não apenas Gênesis, mas também as próprias narrativas que virão aí do Antigo Oriente Próximo na Bíblia. Isso é importante para a gente.
Então, assim, para a mente antiga, a violência sexual contra homens, ela não era motivada primariamente ali, vamos dizer assim, por uma questão de atração física ou uma orientação sexual, mas ela era uma ferramenta primária, digamos assim, de terror psicológico e militar. E aí, como que a gente entende aqui nessa questão prática? Como é que a gente faz esse entendimento? Veja só. A lógica do poder e a emasculação. A emasculação, para quem não sabe, é afeminação. Quer dizer, é uma espécie de castração moral, digamos assim, e desonra para a pessoa. É que nas sociedades que eram profundamente patriarcais daquela antiguidade, a honra e o status de um homem eram seus bens mais valiosos. E submeter um outro homem ao papel passivo em uma relação sexual era tido como ato definitivo de afeminação, de desonra. Ao fazer isso, o agressor, ele estava declarando assim, olha, você não é um homem livre, você não tem direitos, você é minha propriedade, eu posso te usar como escravo ou como um animal de conquista. Era uma forma cultural de apagar a identidade cívica e a dignidade do indivíduo, rebaixando então ao nível mais baixo daquela pirâmide social da época, entendeu? Nesse sentido que eu estou dizendo para a gente compreender. E essa questão da xenofobia, né, da aversão ao estrangeiro e o direito de fronteira é o seguinte, não existia naquela época o conceito do quê? De direitos humanos, direitos universais. Um estrangeiro fora da sua terra natal não tinha proteção legal nenhuma. Ele era visto com extrema desconfiança, como se fosse um espião em potencial e também uma ameaça ali para os recursos locais. Então, de certa maneira, também tinha a ver com o instituto de preservação daquele lugar. Então, quando a multidão de Sodoma ali cerca a casa de Ló, exigindo que esses forasteiros saiam para fora, não é um grupo movido por um desejo incontrolável ali, mas é sim uma multidão, a gente chama isso de turba, que está exercendo o quê? O seu domínio territorial. Essa imposição de poder, né, que a gente está falando aqui. Então, a mensagem era clara: nenhum estrangeiro entra na nossa cidade sem ser brutalmente subjugado e lembrado de quem é que manda aqui. Então era o uso do estupro, infelizmente, né, com essa prática, como uma política de controle de fronteira e de terrorismo local. E o que acontece? A quebra do pacto de hospitalidade. É por isso que a hospitalidade aqui que Ló tentou desesperadamente praticar era uma lei sagrada no mundo antigo. E como o viajante não tinha proteção do Estado, o anfitrião que o recebia, no caso aqui Ló, passava a ser seu escudo jurídico e físico. Violar um direito, então, desse hóspede, né, digamos assim, não era apenas uma violação contra o estrangeiro, mas contra a honra do próprio anfitrião e contra os deuses ali na época que se acreditava que vigiavam o direito dos forasteiros. Então, o que acontece? Sodoma representava esse colapso absoluto dessa ética. Em vez de proteger o vulnerável, quer dizer, o estrangeiro que chega ali cansado, querendo de repente um pouso, alguma coisa assim, essa cidade, o que ela fez? Ela institucionalizou a proteção institucionalizou a violência, a predação do vulnerável. Então, existe aqui uma situação que nós precisamos entender, né? Aqui a questão que até Ezequiel 16:49 vai dizer o seguinte, ora, este foi o pecado da sua irmã Sodoma. Ela e suas filhas eram arrogantes, tinham fartura de comida e viviam despreocupadas. Não ajudavam os pobres e necessitados. Veja só que ele não foca na questão sexual aqui ao explicar o pecado de Sodoma. Ele vai direto para a raiz ética, social daquela cultura, esse problema que havia. Então, a depravação sexual aqui que nós temos relatada em Gênesis 19 era o sintoma final de uma doença mais profunda. Era uma sociedade arrogante, que perdeu completamente o respeito pela vida humana e que transformou o poder e a força física na única lei existente. Não existia a lei da hospitalidade, não existia a lei do altruísmo, e é nesse sentido que as coisas então desandam. Bom, e depois, outra pergunta complicada que nós precisamos fazer, né, é por que Ló entregou suas filhas virgens em vez de não entregar ninguém, né, ficar se defendendo aquela coisa toda. Bom, essa é uma das passagens perturbadoras de Gênesis que a gente vê e que revela o declínio ético de Ló. No Antigo Oriente Próximo, a hospitalidade era um dever sagrado, como a gente já viu. O anfitrião, então, tinha a obrigação de proteger seus hóspedes a qualquer custo, até mesmo com a própria vida. O problema é que a bússola moral de Ló, né, onde que ele estava querendo entender o caminho certo, que estava meio perdido já fazia tempo, que a gente viu que ele via as questões ali quando ele escolheu, por exemplo, lugar para ficar, escolheu pelo olho, pela coisa que era bonita e tal, mas não viu a questão que Deus queria. O problema então é que essa bússola moral de Ló estava completamente corrompida, desnorteada, pelo tempo que ele viveu ali em Sodoma. E na tentativa desesperada ali de cumprir a lei da hospitalidade,
e de evitar o estupro, então, dessa questão toda, né, dos forasteiros, ele recorre a uma atrocidade maior ainda inimaginável, oferecer suas próprias filhas que eram virgens então. Ele tenta evitar um mal, cometendo outro mal terrível, o que ilustra como o ambiente doente de Sodoma havia sido distorcido em seus valores. E essa atitude impensada de Ló faz o quê? Que a gente entenda que a intenção de todos os homens era puramente sexual, né? Quer dizer, essa questão de Ló, quando tem essa questão das mulheres que ele oferece, aí, de suas próprias filhas, dá-nos a entender essa questão puramente sexual. Mas assim, no caso, o que a gente precisa entender é o seguinte: o desespero que ele estava, e ali também imerso naquela lógica patriarcal, ali de fazer de todas as maneiras, tanto de responder senão com a própria vida, ele tentou usar então o sexo como uma moeda de troca para apaziguar a violência de todo aquele pessoal. Na mentalidade dele, que era distorcida, o que acontece? Oferecer as próprias filhas, que eram vistas ali naquela cultura como subordinadas e cuja proteção, digamos assim, culturalmente, naquele momento, ficava em segundo plano, era um sacrifício terrível, com certeza. Mas no desespero que o acomete ali naquele momento, e dada a situação de pressão coletiva, o que acontece? Ele considera isso aí um mal menor na sua visão e permite permite essa quebra dessa hospitalidade em desonra dos seus hóspedes masculinos. Então ele, em detrimento disso, ele oferece as filhas. Ele tentou desviar a fúria da multidão, no caso, né, apelando de fato para o apetite puramente carnal dos homens, esperando que isso bastasse. Mas a prova definitiva aqui para você ficar atento de que isso ia muito além do mero alívio sexual daqueles homens, está na reação deles mesmos. Os homens recusaram as filhas. No versículo 9 ali você vai ver que eles rejeitaram a oferta, mandaram Ló sair da frente e o que fizeram? Ó, agora a gente vai fazer pior do que você. Pior do que você a eles. Então, o que acontece? Se a intenção fosse apenas a satisfação de um impulso sexual ali depravado, essa multidão ia ter aceito as jovens, com certeza virgens, e ao recusarem as mulheres e insistirem nos forasteiros, eles confirmam o quê? Que o ato sexual ali desejado era uma arma de poder deles, de subjugar. O objetivo real era o terrorismo territorial, a humilhação daquelas pessoas que recém chegavam e a subjugação pública de Ló por ter tentado impedir esses limites morais ali para a cidade. Então, veja só como esse conflito ele é muito mais, vamos dizer, complexo do que parece, e agora você tem uma questão para você pensar a respeito. De qualquer maneira, nós vamos entender aqui todas as questões, né? Depois que Jó, por exemplo, ali ele não vai para as montanhas como os anjos pedem, mas o que ele faz ali uma situação de que ele vai para uma planície ali próxima, né, a cidade de Zoar, e aí o que acontece? Isso demonstra então não só a falência da fé de Ló, mas também o medo físico. A fé de Ló estava desgastada já fazia algum tempo, e como ele está em pânico, o que acontece? Ele olha para a topografia íngreme, que tem que subir as montanhas, e em vez de confiar que os anjos iam tirar ele daquela situação, iam dar força para ele sair, ele confia, olha só, mais uma vez, nos seus sentidos, na sua própria avaliação física. Eu não vou conseguir, vou morrer no caminho. E aí o que acontece? Ele pede para ir para uma planície ali, para uma outra cidade, e os anjos ali se comprometem, então, dentro daquela oração que Abraão fez, a poupá-lo e a poupar essa cidade também. Bom, temos ainda também a vergonha do fracasso de Ló. É importante a gente colocar isso, por quê? Porque lá em Gênesis 13, lembremos, Ló havia se separado de Abraão, escolhendo o quê? Uma planície bem irrigada, porque parecia ali, como nós vimos, o jardim do Senhor, jardim do Éden. Voltar para as montanhas significava então retornar como um refugiado de mãos vazias lá para o Abraão, se lembra? Admitindo que a sua escolha egoísta lá naquele momento, pela riqueza de Sodoma, havia sido um desastre total. E Zoar é a cidade do meio termo em que Ló negocia então com Deus. Veja aquela cidadezinha, deixe-me fugir para lá, versículo 20. O nome Zoar significa literalmente pequeno e insignificante, como nós já lemos no texto. E Ló era um homem urbanizado, ele não queria voltar para a vida nômade, ali nas tendas das montanhas. Zoar, então, era um meio termo, perto o suficiente para não exigir esforço e continuava sendo uma cidade, que era o ambiente urbano que ele estava ambientado. Então, isso também demonstra para a gente o quê? Que é o retrato bíblico do crente que quer ser salvo do juízo, mas se recusa a abandonar completamente o estilo de vida que o corrompeu. Então, a fuga para a caverna é o retrato final de um homem consumido pelo medo e pela vergonha. Quando Ló percebe que não está mais seguro na planície de Zoar, a gente vai ver ali no versículo 30, o que ele faz? Ele sobe para as montanhas, mas não procura a região de Hebrom, onde estava lá a tenda acolhedora de Abraão, a comunhão com Deus. O que ele faz?
ele pensa assim, procurar o tio exigia um arrependimento profundo, a admissão humilhante de que a sua ambição pelo jardim de Sodoma lhe custou tudo o que ele tinha, sua esposa, seus bens, seus genros e a sua dignidade. O peso desse fracasso foi tão esmagador que ele preferiu se esconder do mundo e viver em isolamento. Desafio pessoal para nós baseado em Gênesis 19. O que é? É que nós nunca devemos permitir que a vergonha dite o nosso destino. Quando nossas escolhas elas desabam e a gente colhe os frutos de um fracasso, que não são poucos muitas vezes, o instinto imediato que a gente tem, como Ló, fugir para a caverna do isolamento, da autocondenação, afastando-se das nossas redes de apoio, da família, das pessoas que a gente ama, ou daqueles que nos conhecem, e daquelas pessoas que também intercedem por nós. E esse foi exatamente o erro de Ló, ao evitar retornar para junto de Abraão. O verdadeiro cuidado que nós precisamos ter conosco mesmos exige o quê? Uma coragem de engolir o orgulho ferido, rejeitar esse exílio, que é um exílio punitivo e de derrota, e retornar para a luz da graça e da comunhão, compreendendo que o isolamento gerado pela culpa não traz segurança, mas apenas nos deixa mais vulneráveis a ruínas ainda mais profundas. Então, que você possa ter essa reflexão hoje e possa vencer os seus desafios e não se deixar vencer então pela questão de que permitir que a sua vergonha dite o seu destino. Não, se precisar voltar atrás, siga firme, mas saiba que você tem pessoas que o apoiam, tem pessoas que estão orando por você e que você pode sair dessa sem problemas maiores e não se feche no seu orgulho, na sua coragem aí de seguir firme, no seu medo de isolamento, porque isso não lhe fará bem, certamente. É isso. Espero que você tenha gostado do nosso café com Jesus, que ele tenha sido para você também um divisor de águas no seu entendimento, como nós já colocamos aqui, e também na sua decisão que você pode tomar. Um abraço, até a próxima, a paz.